Você está assistindo a este vídeo agora. Talvez seja tarde da noite. Talvez o silêncio ao seu redor seja tão grande que ele dói. Talvez você já tenha tentado se encaixar em grupos, em relacionamentos, em conversas, e cada vez que tentou, algo saiu errado. As pessoas te machucaram, te decepcionaram, te abandonaram. E em algum momento você tomou uma decisão silenciosa. É mais seguro ficar sozinho. Se isso te descreve, este vídeo foi feito para você. Mas antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta que poucos se atrevem a fazer. E se a solidão que você sente hoje não for seu castigo, mas o começo da sua cura? Fique comigo, porque nas próximas páginas da Bíblia, vamos encontrar 3 homens que chegaram ao fundo do poço da solidão. E o que aconteceu com cada um deles vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Mas atenção, a história do primeiro deles vai te chocar, porque ele não estava sozinho por escolha. Estava sozinho porque tudo, absolutamente tudo, foi tirado dele de uma vez. A queda. O livro de Jó começa com uma cena que parece injusta até para quem a lê pela primeira vez. Jó era um homem íntegro, honesto, um pai presente, um homem de fé, alguém que cuidava dos outros. Ele não era perfeito, nenhum de nós é, mas era genuinamente bom. E então, em um único dia, tudo desapareceu. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua saúde entrou em colapso. Seu corpo ficou coberto de feridas tão dolorosas que ele precisava raspar a própria pele com um caco de barro só para sentir um pouco de alívio. E sabe o que aconteceu com seus amigos? Eles vieram, sentaram ao lado dele e ficaram em silêncio por 7 dias. 7 dias sem dizer uma palavra. Apenas presença. Isso teria sido suficiente. Isso teria sido cura? Mas então eles começaram a falar. E o que saiu da boca deles foi algo que muitas pessoas antissociais já ouviram de alguma forma ao longo da vida. Você deve ter feito algo errado. Deus não castiga os inocentes. Examine sua vida. A culpa é sua. Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, repetiram versões dessa mesma frase durante capítulos inteiros, cada um com palavras diferentes, mas com a mesma mensagem cruel. Você está sofrendo porque merece. O que isso tem a ver com você? Deixa eu pausar aqui por um momento, porque talvez você também tenha ouvido isso, não necessariamente com essas palavras, mas com esse significado. Talvez as pessoas da sua vida tenham dito que você é difícil demais, que você afasta as pessoas, que não sabe se relacionar, que tem algo de errado em você. E talvez você tenha chegado à mesma conclusão que os amigos de Jó chegaram sobre ele, que o isolamento que você sente é culpa sua, que você merece estar sozinho. Mas o próprio Deus, no final do livro de Jó, olha para esses 3 amigos e diz algo absolutamente surpreendente. Minha ira se acendeu contra vós, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Jó 47. Os amigos estavam errados, e Deus disse isso claramente. Nem todo sofrimento é punição, nem toda solidão é merecida, nem toda ferida é prova de culpa. Mas aqui está algo que poucos percebem na história de Jó. Jó não fingiu que estava bem. Jó não sorriu por fora enquanto sangrava por dentro. Jó gritou. Jó questionou. Jó disse que preferia nunca ter nascido. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó 3:3. Isso não era falta de fé. Isso era a fé sendo testada em seu nível mais profundo. E o que é extraordinário é que Deus não repreendeu Jó por isso. Deus respondeu Jó. Deus apareceu para Jó. Deus teve uma conversa com Jó. A dor honesta abre portas que a dor disfarçada nunca abre. E então,
vem a pergunta que vai te acompanhar até o final deste vídeo. Se Jó, no fundo de toda a dor, ainda tinha acesso ao divino, o que está bloqueando o seu? A resposta está na segunda história, e ela começa com um homem escondido em uma caverna. O rei que fugia. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Rei, guerreiro, poeta, músico. Mas antes de ser rei, e até depois de ser rei, Davi conheceu a solidão de quem foi rejeitado por quem mais amava. Imagine isso. Você deu tudo de si por uma pessoa, servia com lealdade, amava sem reservas. E então, essa mesma pessoa decide que você é o inimigo. Foi o que aconteceu com Davi e o rei Saul. Davi tocou harpa para acalmar os ataques de ansiedade de Saul. Davi lutou batalhas pelo reino de Saul. Davi amava a família de Saul. E Saul tentou matá-lo 3 vezes. Davi passou anos fugindo, vivendo em cavernas, dormindo em desertos, escondendo-se de um homem que deveria ter sido seu protetor. Foi nesse período que Davi escreveu alguns salmos mais tocantes de toda a Bíblia. Não são salmos de vitória, são salmos de sobrevivência. Até quando, Senhor, tu me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Davi não estava fingindo para Deus. Ele não estava apresentando a versão polida de si mesmo. Ele estava despejando exatamente o que sentia. Olha para minha direita e vê, pois não há ninguém que me reconheça. Refúgio me faltou, ninguém cuida de minha alma. Salmo 142, 4. Ninguém cuida de minha alma. Quantas pessoas antissociais já sentiram exatamente isso, não como drama, não como exagero, como uma realidade crua. Você está numa sala cheia de pessoas e se sente invisível. Você tenta se aproximar e algo sempre dá errado. Você foi tão machucado por certas pessoas que aprendeu que é mais seguro não deixar ninguém chegar perto. Mas aqui está o que é extraordinário sobre o Salmo 142. Depois de dizer que está completamente sozinho, Davi não para, ele continua. Clamei a ti, Senhor, disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Salmo 142, 5. Perceba o movimento. Davi admite a dor, ele não a nega, não a minimiza. E então, do fundo daquela admissão honesta, ele encontra algo sólido. Não os amigos que fugiram, não a família que às vezes duvidou dele, não o rei que o perseguia. Algo que não podia ser tirado, algo que não dependia de mais ninguém para funcionar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou construir uma âncora interior, algo que te segure quando os outros falham? Porque é isso que Davi estava fazendo naquelas cavernas. Não estava passando o tempo, estava construindo, estava forjando, no silêncio da solidão, uma identidade que nenhuma traição conseguiria destruir. Preciso pausar aqui para dizer algo diretamente. Muitas pessoas que se tornam antissociais, que evitam grupos, que fogem de relações profundas, que preferem o isolamento, não escolheram isso por preguiça ou arrogância. Escolheram por sobrevivência. O sistema nervoso humano aprende. Se você foi humilhado em público repetidas vezes, seu sistema nervoso aprende que grupos são perigosos. Se você foi traído por quem deveria te proteger, seu sistema nervoso aprende que proximidade é uma ameaça. Se você foi rejeitado toda vez que tentou se conectar, seu sistema nervoso aprende que tentar não vale a pena. Isso não é fraqueza, isso é inteligência de sobrevivência. Mas, às vezes, o mecanismo que nos protegeu ontem começa a nos prender amanhã. E Davi, na caverna, foi forçado a encarar exatamente esse paradoxo. A solidão que o protegia de Saul também estava começando a isolar a sua alma. Mas a história mais radical ainda está por vir, porque o terceiro homem que vamos conhecer foi para um lugar ainda mais escuro, um lugar literalmente subterrâneo, e do fundo desse lugar ele descobriu algo que vai te surpreender.
Jonas é diferente de Jó e de Davi. Jó sofreu por causas externas. Davi foi perseguido por traição. Mas Jonas estava fugindo de si mesmo. Deus chamou Jonas para ir à cidade de Nínive, uma cidade enorme, violenta, conhecida pelos seus crimes e crueldade, e falar uma mensagem de misericórdia. E Jonas disse não, não de frente. Jonas não foi a Deus e disse, não vou. Ele simplesmente pegou um navio na direção oposta. E isso é algo que muitas pessoas antissociais conhecem bem. Não dizer não para o mundo com palavras. Dizer não com distância, com ausência, com silêncio. Jonas foi para Jope, embarcou num navio para Tarsis, exatamente o oposto de Nínive, e desceu para o porão do navio. Desce, é sempre descer. Quando estamos fugindo de algo, descemos. Uma tempestade violenta atingiu o navio. Os marinheiros gritavam, lançavam cargas ao mar para aliviar o peso, rezavam para seus deuses. E Jonas dormia. O capitão foi até Jonas e disse, como podes dormir? Levanta, clama ao teu Deus. Esse detalhe é fascinante do ponto de vista psicológico. Jonas estava dormindo no meio de uma tempestade. E isso não é coragem, isso é dissociação. É o tipo de sono profundo que algumas pessoas experimentam quando a realidade se torna grande demais para ser enfrentada acordado. Os marinheiros fizeram um sorteio para descobrir quem havia trazido aquela calamidade, e o sorteio caiu sobre Jonas. O que fizeste? Perguntaram. E Jonas respondeu com uma honestidade brutal. Sou hebreu, e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Ele sabia quem era. Ele sabia de onde estava fugindo, mas ainda assim tinha fugido. Isso também é algo muito humano, saber de uma verdade e ainda assim correr dela. Jonas pediu aos marinheiros que o lançassem ao mar, e quando o fizeram, a tempestade cessou, e Jonas afundou. Afundou até onde parecia ser o fim de tudo. E então, no momento em que o fundo parecia certo, um grande peixe o engoliu. 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Pense nisso. Escuridão total, silêncio total, sem saída visível, sem plano, sem esperança racional. E é exatamente ali, no lugar mais improvável, que Jonas começa a orar. Das profundezas do abismo clamei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. O capítulo 2 de Jonas é uma das orações mais extraordinárias de toda a Bíblia. Jonas não estava numa sinagoga, não estava com amigos ao redor, não havia música, não havia ritual, havia apenas ele, a escuridão e uma voz interior que finalmente decidiu parar de fugir. Quando a minha alma desfalecia dentro de mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou até ti. Jonas 2:7. Quando a minha alma desfalecia, não quando eu estava forte, não quando eu tinha tudo resolvido, não quando eu finalmente me tornei uma pessoa social e adaptada, quando eu estava no ponto mais baixo. Essa é a lógica invertida da espiritualidade bíblica. O desfalecimento, muitas vezes, é a porta, não o obstáculo. O peixe cuspiu Jonas em terra seca, e Jonas foi para Nínive. Mas aqui está algo que muitos perdem na história de Jonas. Ele foi para Nínive, entregou a mensagem, a cidade se arrependeu, e Jonas ficou irritado. Jonas saiu da cidade, fez uma cabana e ficou sentado para ver o que aconteceria com Nínive. Ainda isolado, ainda distante, ainda assistindo de longe em vez de participar. E Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar-lhe sombra. Jonas ficou feliz com a planta. Depois, Deus enviou um verme que devorou a planta, e Jonas ficou desolado. Disse que queria morrer. E então, Deus fez a pergunta mais terna e mais desafiadora de toda a história. Tens razão em afligir-te tanto por causa desta planta? Jonas 4:9. Jonas, que não sentiu nada pela salvação de uma cidade inteira, estava destruído pela morte de uma planta. Isso não é julgamento, isso é diagnóstico. Às vezes, quando somos muito machucados pelas pessoas, perdemos a capacidade de nos importar com elas. Nos conectamos com coisas, projetos, plantas, animais, objetos, porque eles não nos traem. Mas lentamente, o coração vai fechando para o que deveria mantê-lo vivo, a conexão. E Deus, na gentileza infinita deste final enigmático,
Não condena Jonas, apenas faz a pergunta, deixa Jonas com ela e deixa você também com ela. Três homens, três tipos de solidão. Jó perdeu tudo por causas que ele não controlava. Se você está isolado porque a vida simplesmente desabou, doenças, perdas, tragédias, você não é fraco, você está em Jó. Davi foi traído por quem deveria protegê-lo. Se você está isolado porque as pessoas que deveriam ser seguras te machucaram, você não está errado em ter construído muros. Você está em Davi. Mas os muros precisam ter portas. Jonas fugiu por medo e raiva. Se você está isolado porque o mundo parece grande demais, as pessoas parecem perigosas demais e é mais fácil observar de longe do que participar, você não está sozinho nisso. Você está em Jonas. E até o ventre do peixe tem uma saída. Nenhum dos três foi abandonado no fundo. Nenhum dos três recebeu um manual de como se tornar extrovertido ou socialmente adaptado. Todos os três foram encontrados exatamente onde estavam. Não é ao médico saudável que precisa de médico, mas aos enfermos. Mateus 9:12. A espiritualidade bíblica não exige que você esteja bem para ser alcançado. Ela vai até onde você está. Se você chegou até este momento do vídeo, quero que saiba uma coisa. Não é coincidência. Algo em você decidiu ficar. Algo em você ainda quer, ainda busca, ainda não desistiu completamente. E esse algo, esse fio fino que te manteve assistindo, é exatamente o mesmo fio que manteve Jó falando, Davi cantando e Jonas orando no escuro. A solidão não é o fim da história. É, muitas vezes, o capítulo mais transformador dela. Não preciso te pedir que vá a uma reunião social amanhã. Não preciso te pedir que seja diferente do que você é. Só preciso te pedir uma coisa. Permita que alguém, seja Deus, seja um profissional, seja esta história, chegue até onde você está. A cura não começa quando você finalmente se torna social. A cura começa quando você para de se punir por ser quem você é. Jó parou de aceitar a acusação dos amigos. Davi parou de acreditar que seria perseguido para sempre. Jonas parou de fugir, mesmo que demorasse um pouco. E você? O que você está pronto para parar hoje? Se este vídeo tocou algo em você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E se você quiser continuar essa conversa, os comentários estão abertos, eu os leio. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente.